O evangelho de hoje é o capítulo 9 de Marcos. Jesus estava passeando, andando com os apóstolos. Ele estava atravessando a Galileia. Esse ato de atravessar a Galileia significa que Jesus estava vindo do lado de Jerusalém. Jesus estava glorificado. Jesus estava tomando conta de alguma coisa que estava nascendo. Aí, ele escuta os apóstolos murmurando, falando alguma coisa. Ele não pergunta nada. Quando chegou em Cafarnaum, é uma cidadezinha que tem quase que ligada à Galileia, ele perguntou assim: vocês estavam falando de quê? Os apóstolos falaram com ele: não, mestre, nós estamos discutindo o que seria maior, qual de nós seria o maior no reino de Deus. Jesus olhou para ele, eu até imagino a fisionomia do Cristo vendo aquilo. E ele falou assim: quem quiser ser o primeiro, seja o último aqui. Isso quer dizer o seguinte: a igreja estava nascendo. A igreja estava num burburinho de coisas. E Jesus estava falando com a igreja, porque falou com os apóstolos, com os seus discípulos. Quer dizer, a igreja. O que ele quis dizer ser o último, ser o primeiro? Essa vida aqui, a gente procura ser o primeiro de tudo. Ganhar a loteria, né? Ser padre, freira, cardeal, superiora, teólogo. Existe tanto teólogo, ele enche o peito e fala assim: eu sou teólogo. Isso aqui é a igreja humana. A igreja humana está sempre por último, mas ela procura o primeiro. Jesus estava percebendo isso. A igreja humana que nós vivemos nela está sempre por último, mas você pode ter certeza, nós sempre estamos procurando um meio de ser maior do que os nossos irmãos. A igreja divina não. A igreja divina tem aquele condicionamento e ali não passa nada. Então, quem quiser ser o primeiro na igreja divina, seja o último. Seja o último, porque nós estamos reconhecendo as nossas faltas. Jesus era um psicólogo nato. Ele falava para que aquelas palavras dele se repercutisse durante séculos, milênio. Ele estava falando ali, Marcos, com certeza estava anotando o que ele estava falando. Aquilo ali era para a posteridade. É a igreja nascendo, é a igreja começando a se entender. Jesus pega uma criança, abraça ela e fala assim: quem quiser me servir, seja como essa criança. Quer dizer, preste atenção na igreja que está nascendo. Ele não está pisando no judaísmo, não. Porque, na verdade, cruamente falando, nós somos uma parte judaica do judaísmo. Então, aquela igreja nascendo, pequenininha, ele fala assim: sejam como essas crianças, quer dizer, sejam simples. Sejam simples. Não fica procurando primeiro, segundo lugar, não fica procurando ser cardeal, papa, psicólogo. Não fica procurando isso, não.
porque senão você vai ser o último lá. Porque lá, tanto faz, lá somos todos iguais. Esse último que Jesus está falando e o primeiro, somos todos nós. Se nós queremos ser o primeiro do outro lado, nós temos que ser o último aqui. Nós temos que ser gente que sirva. Nós temos que ser um médico que cuida. Nós temos que ser um psicólogo que cuida. Nós temos que ser um advogado que cuida. Nós temos que ser um padre que cuida. Então, fica entendido isso. Se vocês querem ser o primeiro aqui, serão o último lá. Porque a vida começa ali. Que isso aqui não é vida, não. Isso aqui é uma passagem que nós todos sabemos que nós vamos morrer um dia. Todos. Qualquer um. Pode ser rei, pode ser presidente da república, tudo morre. Mas nós temos que cavar o nosso encontro lá. Nós temos que ser primeiro lá. E se nós não formos primeiro lá, aqui que não vai ser nunca. Tá bom? Então fica o nosso recadinho de hoje. O que significa isso?